Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o capítulo 4 do livro de Efésios que o apóstolo Paulo escreveu. Nós vamos ver o verso 6 em diante, pois no último programa nós já estivemos a analisar os primeiros 6 versos deste capítulo, onde falamos acerca da unidade da fé e da forma como cada um deve conduzir a sua vida. Esta unidade de fé tem sido preservada pela única fonte de ensino, que é a Bíblia. Vimos também que não deve ser preservada a todo custo, ou seja, fazendo cedências, dizendo que, vale adorar todos os seres que nós pensamos e imaginamos, vamos orar, a todas as entidades, porque afinal há um só Deus, e então vale a pena você orar a este, eu oro àquele. Não é disto que estamos a falar. A palavra de Deus nos mostra que devemos, sem dúvida, preservar a unidade da fé, mas de acordo com os ensinos de Cristo. Cristo sempre disse: quem comigo não junta, espalha. Jesus sempre mostrou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele, nesse aspecto, é exclusivista. Devemos, então, nesse sentido, perceber que a unidade da fé deve ser mantida em Cristo exclusivamente. Por isso mesmo, o desafio é esse. Não é uma unidade de fé abstrata, sincretista, não, mas é uma unidade de fé que coloca a pessoa de Cristo no centro. E não podemos, por isso, estar a fazer cedências nesse aspecto. Por outro lado, percebemos que esta unidade de fé não é uniformidade. É uma grande distinção entre a unidade e a uniformidade. Nós muitas vezes pensamos que unidade é uniformidade, e não é. Ou seja, uniformidade é toda a gente estar com o mesmo uniforme. É, por exemplo, o exército. Nós olhamos para o exército e são todos com o mesmo uniforme. Aquilo é tudo igual, é chapa 5 para toda a gente, e a gente olha e pronto, é aquela farda e acabou. Não. Unidade não tem a ver com isto. Pode haver uniformidade sem haver unidade, e pode haver diversidade havendo unidade. Eu creio que é este o desafio de Deus para nós. Somos diversos, temos vários dons, somos membros diferentes uns dos outros, mas devemos preservar a unidade da fé. Com um só batismo, uma só fé, como nós já vimos, é de facto algo fundamental, mas há diversidade. Há pessoas que adoram a Deus e gostam de adorar a Deus de uma forma mais exuberante, de uma forma talvez um pouco mais alegre ou mais barulhenta, e as pessoas sentem-se bem nessa forma de adorar a Deus. Então, se eu gosto de adorar a Deus de uma forma mais recatada, mais sossegada, com uma música talvez menos intensa, menos barulhenta, não significa que eu não possa estar unido na fé com aquele meu outro irmão que ora e está com Deus de outra maneira, totalmente diferente da minha. Que talvez veste roupas diferentes das minhas, talvez tenha um comportamento ligeiramente diferente do meu, ainda que nos princípios de caráter, e aqui não estamos a abrir mão, os princípios de caráter, a forma de viver deve ser, como nós já vimos neste texto, conforme a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a perseverança, são valores inerentes à vida cristã. E independentemente da forma como me agrada adorar a Deus, estes valores têm que estar presentes na vida das pessoas. Infelizmente, às vezes nós confundimos posturas e métodos de adorar a Deus com espiritualidade, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Algum tempo atrás conheci algumas pessoas que tinham esta mentalidade de que adorar a Deus de uma determinada forma é que era muito espiritual. Então, uma determinada atitude, uma postura de pôr os braços ou não, uma forma e um ênfase de voz, uma maneira de colocar as frases, parecia espiritual. No entanto, o que Jesus Cristo aponta como espiritual é um caráter semelhante ao dele. E é isto que faz a diferença. Não se deixe enganar por tons de voz, não se deixe enganar por uma oração que parece muito espiritual. Veja o caráter das pessoas. É isto que faz a diferença da espiritualidade.
Muitas vezes encontro pessoas que dizem: o Senhor revelou-me, Deus mostrou que eu deveria fazer assim. A gente começa a peneirar aquela frase, começa a peneirar a vida da pessoa. E diz: mas ou Deus é muito incoerente, ou esta pessoa não percebe nada da sua relação com Deus. Ela começa a colocar frases como se Deus estivesse a falar com ela, quando na realidade foram os desejos mais carnais da sua vida que produziram aqueles sentimentos, aqueles pensamentos. E nós temos que filtrar bem isto. Então, unidade de fé tem a ver com caráter, não tem a ver com posturas externas na relação com Deus. Não confunda as coisas, nem avalie as pessoas pela postura que elas têm, não avalie as pessoas pela metodologia que ela usa para adorar a Deus. Adorar a Deus com as mãos levantadas e os olhos fechados ou sentado com a cabeça baixa não é mais espiritual uma coisa ou outra. Tem a ver com o seu caráter e aquilo que Deus está a fazer no seu coração. Isto é que é verdadeiramente espiritualidade. Então muitas vezes vemos pessoas que vão a uma igreja, vão para lá, parecem muito devotas, e talvez você já ouviu certamente esta acusação, estas frases: aquelas pessoas são umas beatas, vão à igreja todos os dias, batem a mão no peito. São expressões que o povo usa. Já ouvi falar certamente disto. Mas a sua vida não está de acordo. E é efetivamente aí que as pessoas têm razão. Por isso o apóstolo Paulo diz que devemos andar de forma digna da vocação a que fomos chamados. Eu gostaria só de ler então como introdução aqui os primeiros 6 versículos e depois nós vamos então entrar para a sequência deste texto bíblico. Ele é tão rico que certamente bastaria mais um programa, poderíamos continuar mais um programa aqui nestes primeiros 6 versos, mas eu gostaria de avançar um pouco mais hoje na nossa reflexão. Diz assim então, Efésios capítulo 4, verso 1, e depois iremos seguir para o resto da reflexão. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, continua Paulo a dizer então, há um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nestes últimos versículos aqui nós vemos que Deus não depende de qualquer coisa para a sua existência. Os filósofos, os teólogos têm discutido muito acerca de Deus. Quem é Deus? E Deus, no fundo, é um Deus que está presente na história, mas é ao mesmo tempo um Deus que está longe e é transcendente. Então os grandes filósofos sempre lutaram sobre se Deus era transcendente ou imanente, mas no fundo o que nós vemos aqui por este texto bíblico é que ele é as duas coisas. Ele está distante, está sentado, como dizia Isaías, num alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo ele habita no meio de cada um de nós. Está no meio de nós, como diz aqui o apóstolo Paulo, está em nós, naqueles que definimos a nossa vida por seguir a Cristo Jesus. Então este Deus transcendente e imanente ao mesmo tempo, este Deus eterno e infinito, mas o Deus que se condói com aqueles que estão em sofrimento. O Deus que habita no meio daqueles que têm o coração contrito e abatido, como diz Isaías. De facto é este Deus tão grande e tão poderoso, tão autoexistente, tão tremendo, que nós podemos nos relacionar através da pessoa de Jesus Cristo. E temos esse acesso de uma forma tão bonita através do amor de Deus. Então não desprezemos este amor de Deus. Temos ao nosso dispor a maior força que alguma vez o universo disponibilizou, que é o próprio Criador do universo. E Ele se dispõe a relacionar-se consigo, que me estão a ouvir. Não há poder mais poderoso, desculpem-me a redundância, que nós possamos conhecer senão o próprio Deus. E Ele diz: eu quero me relacionar contigo. Você, não há força atómica, não há armas nucleares, não há armas químicas que sejam mais poderosas do que o nosso Deus. Não há político que seja mais poderoso do que o nosso Deus. Não há homem rico ou mulher rica que seja mais poderoso do que o nosso Deus. Não há entidade patronal, nem empresa, nem empregados, nem greves que sejam mais poderosos que o nosso Deus. Deus é o Deus de todo o poder, de toda a sabedoria, e é esse Deus que se quer relacionar consigo neste momento. O livro de Efésios continua
E o verso 7 do capítulo 4 ainda diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O apóstolo Paulo aqui está a falar que a graça de Deus que Ele nos fornece, essas virtudes, esses dons espirituais, provêm mais uma vez de Cristo Jesus. A graça é quem nos oferece tudo. É a graça de Deus, esse favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas Deus diz: eu quero dar voluntariamente dons, quero dar presentes aos homens. E Ele o faz através da pessoa de Jesus Cristo. O verso 8 ainda diz: por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Temos aqui uma citação do Salmo 68, verso 18. O apóstolo Paulo refere-se aqui nesta pequena frase à ascensão de Jesus Cristo. Quando Ele subiu ao céu, então Ele levou consigo o cativeiro. Aquilo que estava cativo, então foi liberto. Podemos interpretar este texto, e a maioria dos intérpretes concorda com isso, que aqui se refere a todos os cristãos que viveram antes de Cristo. Ou seja, todos aqueles que eram homens de fé e mulheres de fé, sendo de Israel ou fora de Israel, porque havia homens de fé, mulheres de fé fora da nação de Israel, todos esses que estavam mortos já, estavam num lugar particular. Cristo Jesus, na sua ascensão, levou então cativo o cativeiro. Levou essas pessoas que estavam, digamos assim, à espera do dia da redenção de Jesus, foram então transportadas para um lugar de descanso. Não um lugar final, porque a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo um dia irá então diante de um grande trono branco julgar todas as pessoas. Ele terá também um trono para julgar aqueles que decidiram seguir a Jesus Cristo. Não é um julgamento para perdição, atenção, é necessário dizer isto, é um julgamento para galardão ou para recompensa. Jesus vai julgar os homens pelo bem ou pelo mal, mas vai fazê-lo para recompensar aqueles que optaram pela fé seguir a Jesus Cristo. Então vai haver no futuro, na eternidade, dois grandes julgamentos. Aqueles que optaram por seguir a Cristo e disseram: eu reconheço que não tenho nada que possa oferecer para a minha salvação, eu deposito a minha fé em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, e peço que Ele me purifique de todo o pecado. Estes terão então um julgamento, um juízo feito por Cristo. E depois haverá os outros que dizem: não, eu não quero saber de Cristo, não quis depositar a minha fé, eu vou tentar através da minha religião, da minha meditação, vou fazer os meus tempos à minha maneira, vou fazer a minha meditação, a minha yoga, isto e aquilo, e tentamos estes caminhos e aqueles outros, porque isto me dá paz e me faz sentir bem, mas não quero Cristo. Estes, diz a Bíblia, terão também um seu julgamento. E a Bíblia diz, sim, esse será um juízo para condenação. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus Cristo então subiu às alturas, Ele levou cativo o cativeiro, mas Ele fez mais uma coisa que nós vimos ainda aqui neste verso 8, que é: Ele concedeu dons aos homens. Isto é algo sobrenatural. Não estamos a falar de hábitos, não estamos a falar de, portanto, talentos naturais, estamos a falar sim de dons espirituais. Isto é algo que não nasce consigo. Às vezes é verdade que Deus utiliza um talento natural para amplificar esse talento e então você torna-se um especialista numa área de uma forma sobrenatural. Mas estamos a falar sim de talentos sobrenaturais, áreas que muitas vezes eu considero que são áreas de fraqueza até na minha vida. E eu sei que não tenho características, extraordinárias naquela área. Muitas vezes Deus vem e toca e diz: eu vou-te mostrar que se tu dependeres de mim, tu podes ter nesta área um dom, de facto, um dom, um talento completamente sobrenatural, porque é dado por Deus, é dado por Cristo quando subiu aos céus. Então vemos que realmente esta tem sido a ação de Deus na humanidade. Deus toca cada filho seu e Ele concede então dons aos homens. O verso 9 ainda prossegue a dizer: ora, que quer dizer que subiu, senão que também que havia descido até às regiões inferiores da terra. Vamos tentar ver o que é que este versículo aqui quer dizer, não é? Cristo subiu, mas antes Ele havia então descido até às partes mais inferiores da terra. Provavelmente deve ser com textos bíblicos deste género que alguns
pensaram que então o inferno estaria debaixo do solo terreno. Aqui creio que não está a falar da crosta terrestre, no sentido que Jesus Cristo foi até ao magma da crosta terrestre, lá às profundezas da terra, para chegar ao inferno. Não creio que seja isso. Provavelmente aqui está a falar num sentido figurado, no sentido de que, de facto, Jesus Cristo desceu, foi à sepultura. Portanto, este é um primeiro aspecto logo imediato, mas também ao mesmo tempo tem a ver com o aspecto espiritual. E se nós entendemos, as questões de ordem espiritual não têm alto ou baixo, não têm direito ou esquerdo. É por isso que quando nós olhamos para as Escrituras e a Bíblia diz que Cristo Jesus foi colocado à direita do Pai, isto é uma expressão para dizer que ele foi colocado num lugar de iminência. Porque se Deus Pai é Espírito, logo não tem direita nem esquerda. É só para vocês entenderem como é que às vezes as Escrituras utilizam linguagens humanas para descrever questões de ordem espiritual. Então aqui está a falar que Jesus Cristo de facto desceu ao lugar dos mortos. É esta a ideia. Ao lugar dos mortos, ao Hades, ou ao Seol, que são expressões das Escrituras, termos hebraicos para definir esse lugar dos mortos. E aí, nesse lugar dos mortos, Jesus Cristo, mais uma vez, foi buscar aqueles que já tinham fé, aqueles que já tinham declarado a sua dependência de Deus. Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, ele contou uma história acerca de um rico e do Lázaro, e todos os teólogos ainda hoje se debatem se aquela história era uma história verídica ou foi mais uma parábola que Jesus contou. Mas ao mesmo tempo, apesar dessa dúvida, no entanto, essa história que Jesus conta é extremamente reveladora sobre este lugar dos mortos, este Hades ou este Seol, como alguns interpretam. E no fundo esse lugar é um lugar que está dividido em duas secções. Quando uma pessoa morre, então vai para esse lugar, que seria então chamado seio de Abraão, na história que Jesus conta lá nos Evangelhos, mas também esse mesmo lugar é dividido por um abismo, onde não há possibilidade de passar de um lado para o outro, e do outro lado, apesar de terem, pelos vistos, pelos textos bíblicos, contacto visual, havia então aqueles que optaram por não seguir Jesus Cristo. E Jesus conta esta história de um rico e do Lázaro, em que ambos morreram. O rico foi então para esse lugar de sofrimento e Lázaro foi então para o seio de Abraão, onde já desfrutava de um certo prazer, ainda que não era o lugar eterno, o paraíso eterno. Então, aqui o texto está a dizer é que Jesus foi àquele lugar e retirou as pessoas que se encontravam no seio de Abraão, nesse lado onde já tinham optado por seguir a Deus. Pessoas que já tinham tomado essa decisão em vida de seguir a Deus, ainda que era o mesmo espaço, o mesmo Hades ou o Seol, mas estava dividido em duas secções. Eu creio que foi desta história que algumas pessoas depois elaboraram e tentaram descrever o purgatório, mas de facto o que este texto também nos mostra é que aquilo não é o purgatório. Não é um sítio onde as pessoas, se portarem bem, vão sair dali. Ou se houver uma série de missas em seu nome, vão sair dali. Ou se houver muitas rezas em seu nome, vão sair dali. Não. O ensino de Jesus quanto a este texto é que ninguém pode passar de um lado para o outro. Este foi o ensino e a conclusão que Jesus deixou naquela história que ele contou. Era impossível o rico sair do sítio onde estava de sofrimento e passar para o seio de Abraão, assim como era impossível Lázaro sair daquele lado e ir lá consolar de alguma forma aquele rico que estava em sofrimento. Então, quando Jesus aqui diz que subiu e desceu às profundezas da terra, está a referir-se àqueles que já tinham tomado uma decisão de seguir a Jesus, e ele, conhecendo o coração do homem, sabendo a integridade de cada um de nós, ele pode então chegar e retirar essas pessoas para um lugar mais definitivo. E é isso que este texto bíblico aqui está a dizer. O verso 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora este verso aqui nos mostra claramente que Jesus Cristo é soberano também sobre todas as coisas. Como vimos em Efésios 4, 6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Deus Pai é isso, mas Cristo Jesus também é isso. E isso nós vimos agora neste verso 10.
Jesus Cristo é também um Deus imanente e um Deus transcendente ao mesmo tempo. Ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A soberania de Cristo é estabelecida com a sua ascensão aos céus. E o verso 11 ainda nos diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Temos aqui uma descrição de uma certa liderança, não uma hierarquia. É interessante ver este texto bíblico e mostrar que há uma liderança dada por Deus à igreja. Foi Deus quem planeou isso, portanto não é uma invenção dos homens, mas não há aqui uma hierarquia, que é completamente diferente. Ou seja, não há um grupo de elite que é mais do que os outros cristãos. Não, têm dons diferentes, têm funções no corpo diferentes. O apóstolo é aquele que é enviado por Deus para uma missão específica, é como um embaixador de Deus. O profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus de uma forma clara. O evangelista é aquele que leva o evangelho, estas boas notícias àqueles que estão perdidos. O pastor é aquele que cuida do rebanho de Deus. O mestre, poderíamos dizer que é o teólogo, o ensinador das doutrinas da Bíblia. Então estas pessoas tinham uma função específica. Qual é? Verso 12 diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então estes dons foram dados para que a igreja, para que os santos sejam aperfeiçoados. Não é para que eles façam um trabalho profissional e façam todo o trabalho da vida comunitária, não. É para eles ajudarem os santos a desenvolver o seu serviço, o seu próprio serviço. E o verso 13 ainda diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este texto é extremamente enfático na forma e no objetivo de vida. Nós temos como objetivo de vida chegar à unidade da fé. Nós temos como objetivo de vida o pleno conhecimento do Filho de Deus. Você, para a sua vida, menos que isto é mediocridade. Você não pode simplesmente querer conhecer a vida do pastor, do líder espiritual. Você não pode querer simplesmente conhecer uma parte das coisas. Você tem de querer conhecer o Filho de Deus. É isto que faz você caminhar e chegar à estatura de Jesus Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.